e mostrado que muitas pessoas que acreditam crer no Deus verdadeiro, na verdade, sequer sabem quem Ele é. Temos dito que há um só Deus, como nos diz Shaul Hachalia, por exemplo, aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, em um só Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Crer que Ele é um só Deus é o mínimo. Quer dizer, se você crê que Ele é uma trindade, e você crê que em ídolos, você já não crê no único Deus, e você sequer se enquadra dentro desse verdadeiro Deus que o apóstolo Paulo nos revela. Ele também vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Portanto, se Yeshua é para você o Deus, o Pai, Ele é o Deus verdadeiro, ou Ele é um semideus, ainda assim você não crê no Deus verdadeiro. Agora, tem mais uma coisa. Crer que Ele é um só, crer que Ele é o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, não é o bastante. Porque Tiago vai nos dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E eu pergunto, os demônios servem a Deus? E agora, com respeito também, Orochi, a essa crença, aos segmentos mais radicais que dizem que não são idólatras, né? Existem duas coisas que eu quero enfocar. Primeiro, a questão da trindade, né? Nós sabemos que a trindade foi criada a partir do quarto século, né? Como uma maneira, acredito eu, como uma maneira de fugir do princípio judaico da crença de um só Deus. Então, aquilo incomodava aquela parte da congregação que se uniu a Roma, que abraçou a proposta de Constantino, que supostamente havia se convertido ao cristianismo, que diz ter visto o sinal de uma cruz no céu e tal. Esse segmento, essa parte da congregação que se aliou ao Estado é que criou a Trindade. A Trindade levou séculos, foi objeto de discussão em muitos concílios dali para frente, quer dizer que não foi uma coisa assim facilmente aceita, havia uma certa resistência, mas ela foi criada basicamente para combater a crença judaica no único Deus. No único Deus. Tanto é que você vê que em alguns programas mais antigos aí, a gente falava que lá pelo ano 560 e alguma coisa, Roma, já a religião com praticamente plenos poderes políticos e religiosos, determinavam a presença de guardas imperiais nas sinagogas dos judeus. Guardas lá dentro das sinagogas. Com qual objetivo? Proibir que se rezasse o Shema Israel, que é a confissão no único Deus. Ora, eu pergunto, se o judeu estava orando o Shema Israel lá dentro da sinagoga dele, o que eles tinham a ver com isso? Mas se incomodavam. Nem lá dentro da sinagoga se podia pronunciar o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que quer dizer, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Era proibido isso e fiscalizado por policiais dentro das sinagogas. Então, quando a gente fala que a Trindade foi criada com esse objetivo de combater a fé judaica, tentando então... Você veja bem uma coisa interessante. Uma certa vez, Yeshua, comentando com seus discípulos a respeito da sua morte, o que aconteceu? Pedro se levantou e falou para Yeshua assim: Senhor, nunca te aconteça tal coisa. Quer dizer, dizendo para Yeshua que ele não devia morrer, né? Uhum. E o que Yeshua falou para ele?
Para trás, Satanás. Para trás, Satanás. Não que Pedro fosse Satanás, mas aquele pensamento, aquela mensagem era diabólica. Né? Pedro pensou que estava fazendo um bem e estava com uma mensagem estranha, com um fogo estranho ali, né? Na presença de Yeshua. Os criadores da Trindade achavam que elevar Jesus e Yeshua à categoria de Deus e colocá-lo em igualdade com o Pai, que eles estavam fazendo uma boa obra. Né? Você acabou de ler aí que o nosso mediador é Yeshua, homem. Homem, ponto final. Homem, não é verdade? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Agora quero repetir hoje. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, homem. Quero repetir o que eu falei no programa anterior, que essa mediação efetuada por Yeshua é uma mediação de acesso, ou seja, você tem acesso ao Pai através dos méritos e através do sangue de Yeshua, que serviu para Deus como expiação pelos pecados de todos os que a Ele se unem por meio da Tevilá, em nome dele, do batismo. E que mediação feita por Yeshua não significa que nós oramos para Yeshua, ou que nós nos voltamos e pedimos para Ele, porque nós pedimos ao Pai, nós nos comunicamos com o Pai, com o Deus verdadeiro, em nome, isso sim, de Yeshua. Isso é a mediação verdadeira, e não aquela que se fala por aí, pede para Jesus. Então, mas aí acontece o seguinte, naquele intuito então de fugir da fé judaica na crença em um só Deus, se jogou, então se colocou Yeshua em igualdade com o Pai, né? Como uma segunda pessoa, suposta segunda pessoa da Trindade, né? E aí, e o Espírito Santo? Então vamos também elevar o Espírito Santo também nessa mesma igualdade, né? Que para eles é uma outra pessoa, uma outra né? Entidade. E que isso é um tanto confuso, isso aí, que levou, como eu falei antes, séculos de discussão para ser aprovado por definitivamente definido, Tanto, né? Que hoje séculos. Ninguém sabe explicar, se você perguntar, ele não vai saber responder se Jesus é filho de Deus ou do Espírito Santo. É aí que eu queria colocar, né? Porque se em alguns evangelhos há o testemunho de que Yeshua foi gerado pelo Espírito Santo, sim, como é que o Espírito Santo pode ser a terceira pessoa e ter gerado a segunda? Não é verdade? Exato. Mas você veja bem, então, aí criaram a Trindade, que se chamava Trindade, né? Mas hoje, essa mesma Trindade que foi criada lá atrás, hoje, ela foi aperfeiçoada dentro dos segmentos protestantes. Ela foi aperfeiçoada. Não todos os segmentos, não todos, por alguns. E hoje, de Trindade, pulou para Triunidade. Não, triunidade não, triteísmo. Triteísmo, sim, sim. O que é o triteísmo? Três deuses. Independentes. Né? O trideísmo, três deuses. Então hoje a crença não é mais em três pessoas e um Deus só. Hoje são três deuses distintos. De tal maneira, mas como é que você pode dizer isso? Posso dizer por quê? Porque hoje se dirige oração a qualquer dos três. Se dirige oração a Jesus, se dirige oração ao Espírito Santo. Então hoje, assumidamente, os segmentos religiosos de hoje defendem um triteísmo, nem mais, que é pior que a Trindade. É pior que a Trindade. Exatamente. O que as pessoas hoje fazem, elas dizem, tem até livros, né? Que é um relato que pessoas conversaram com o Espírito Santo em pessoa, que veio na casa dele e tudo mais. Veja bem, gente. Olha, não se deixe levar por qualquer testemunho, por qualquer pessoa que diga qualquer tipo de coisa. A nossa base sempre deverá ser as Escrituras Sagradas.